Amados irmãos, amadas irmãs, hoje começaremos a ver Apocalipse capítulo 2 e 3. Veremos as cartas que o Senhor ditou a João, cartas essas que deveriam ser enviadas a cada uma das igrejas que o Senhor havia designado. E nós precisamos prestar muita atenção, porque nesses dois capítulos, os capítulos 2 e 3, ele começa a falar e no final de cada carta ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. São 7 cartas, uma para cada igreja. E aí nós poderemos ver que as 7 cartas têm conteúdos diferentes, mas têm uma estrutura em comum. O falar de Deus para cada um de nós é diferente, mas o falar de Deus tem uma estrutura. Deus fala conosco dentro de certos princípios. E Deus, por meio desse falar às 7 igrejas, Ele deseja falar a cada um de nós. Então, vamos entrar na estrutura dessas cartas. Vermos quais são os princípios espirituais que regem as cartas que Deus envia, que o Senhor envia a cada uma das igrejas, e assim saberemos também o que Deus deseja falar com cada um de nós. E o falar de Deus hoje não é diferente do falar do passado. O falar de Deus segue princípios espirituais e nós precisamos conhecer. Primeiro ponto que nós precisamos dar atenção é que no início de cada carta, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se apresenta, Ele diz à igreja quem Ele é e o que Ele faz. Ele se revela de uma maneira diferente para cada uma das igrejas, de acordo com a necessidade delas. Da mesma maneira, o Senhor irá se revelar de uma maneira diferente para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Amado irmão, amada irmã, o Senhor irá se apresentar a você, se revelar a você, de acordo com a sua necessidade. Mas precisamos observar, não é de acordo com a nossa necessidade no conceito humano, mas é segundo a necessidade que Deus vê em nós. Deus conhece a nossa verdadeira necessidade. Então, é isso que precisamos conhecer. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor se revele. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, nós temos o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Preste atenção. Aqui
nós podemos ver. Estas coisas diz. Então, o Senhor aqui está dizendo para nós: eu vou falar coisas, as coisas que você necessita. E quem sou eu? Quem sou eu? E ele se revela. Ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso nos mostra o seguinte: o Senhor é aquele que anda no meio das igrejas. Ele anda no nosso meio, porque ele se preocupa conosco, porque ele nos ama. Ele anda no meio das igrejas, porque ele cuida das igrejas, porque ele cuida de mim e de você. E ele conserva na mão as 7 estrelas, que são os mensageiros das igrejas, que são aqueles que brilham. Porque Deus usa os irmãos que brilham para que sejam mensageiros, para que tragam a palavra de Deus para nós. E ele usa esses irmãos. Ele usa esses irmãos para cuidar da gente. Ele usa esses irmãos para que esses irmãos nos transmitam a nossa necessidade, as palavras que nós necessitamos, e também tragam luz a cada um de nós, porque esses irmãos são estrelas. Que coisa boa é saber que o Senhor é aquele que caminha no nosso meio, observando, cuidando, limpando, nutrindo. E Ele fala conosco. Ele se preocupa com cada um de nós. Hoje mesmo, Ele está no nosso meio, olhando para cada um de nós. E Ele é aquele que sabe e conhece a nossa situação. Louvado seja o Senhor.